Certa vez chegou para mim um projeto onde eu tinha que criar um processo de CI/CD no Databricks e esse projeto tinha alguns pré-requisitos bem específicos que impedia que eu atuasse nele da forma que eu sempre atuei ao criar esse tipo de processo no Databricks. E tem muito tempo que eu quero gravar um vídeo para esse canal, tem muito tempo na verdade que eu quero começar a gravar vídeo, né, para esse canal. E eu sempre fico enrolando, quando tiver uma câmera melhor, quando tiver um microfone bom, quando tiver um projeto legal, eu começo. E aí, não sei porque essa semana eu falei, quer saber? Vou pegar algo que eu consigo gravar rápido ali e vou começar do jeito que der e depois eu vou melhorando aos poucos. Então, se você está trabalhando com CI/CD no Databricks ou em qualquer outra cloud específica, convido você a tentar entender melhor o que eu enfrentei, o problema que eu enfrentei e a solução que a gente encontrou para resolver aquele projeto. E, bem, falando agora um pouco mais especificamente, né? O cliente solicitou CI/CD clássico, né? Isso normalmente vem para consultorias, quando a gente trabalha em consultoria para a gente fazer. E quando o cliente solicitou esse CI/CD para a gente, estava na mente dele três pontos específicos, né? O que normalmente é o que a galera lembra quando pensa em CI/CD: mencionamento de código, testes no código e deploy automático. Então, esses aqui eram os três problemas que o cliente queria resolver nesse projeto. E ele estava querendo resolver esses três problemas porque ele tinha uma equipe pequena, bem enxuta, não era um projeto muito grande, só tinha 2 workspaces, porém, constantemente eles tinham um problema ali, né, na hora de abrir PR, comitar código, etc, porque eles estavam acostumados a fazer isso direto na main, né, e o código subia direto para prod, muitas vezes quebrava o projeto inteiro. Então ele veio até nós para resolver esse problema. Claro que quando ele chegou o projeto, a gente rapidamente já pensou ali em usar um asset bundles, etc, né, já que é uma das ferramentas, uma das soluções mais comuns quando a gente pensa em início no Databricks. Porém, ele tinha alguns requisitos. O primeiro requisito era usar o Azure DevOps. Eles já estavam acostumados, já tinham implantado o Azure DevOps na empresa. Não podia usar o asset bundles, era um requisito dele e daqui a pouco eu explico o porquê. E a gente não podia alterar jobs e paths de notebook. Então a gente tinha que criar o projeto CI/CD sem alterar os jobs e sem alterar paths de sistema, de frameworks que estavam nos notebooks que rodavam nesse job. Então assim, quando a gente viu esses pré-requisitos, a gente teve ali os nossos dois pontos de entrada, nossas duas soluções de entrada quebradas. A primeira, né, como eu disse, é o Asset Bundles, é a solução nativa do Tabrix para quando a gente pensa em CI/CD. Daqui a pouco eu gravo um vídeo sobre ele aqui no canal explicando como construir, alguns exemplos, etc. Ele é uma ferramenta muito boa, ele cumpre praticamente todos esses requisitos de CI/CD aqui e mais do que eles, tá? Ele é muito, mas ele é melhor quando a gente tem um projeto muito bem estruturado, com equipes mais especializadas, onde as dependências estão bem setadas, onde a equipe já está acostumada a trabalhar com IDEs e não dentro do próprio Databricks, e principalmente quando a equipe é capaz de dar manutenção em YAMLs, já que o Asset Bundles ele trabalha quase que exclusivamente com YAMLs. E não era o caso desse cliente, por isso que um dos pré-requisitos dele era não utilizar Asset Bundles. E aí então, o outro requisito dele era usar Azure DevOps. É uma escolha bastante tradicional quando a gente usa Azure Databricks, a gente utilizar os dois juntos, né, o Azure DevOps e o Databricks. O Azure DevOps para versionamento CI/CD e o Databricks para fazer o processo como plataforma de dados. E tem uma forma também que a gente utiliza isso, os dois casados, né, que eu vou mostrar daqui a pouco no hands-on, que é utilizar o Azure DevOps para todo o processo de CI/CD e dentro do Databricks a gente apontar os jobs e os outros processos para o path que está no Azure DevOps e não para o path que está dentro do Databricks. Porém, isso também não podia ser feito nesse projeto, como eu disse, porque a gente não podia alterar jobs e paths de notebooks. Isso era uma coisa que estava nos pré-requisitos do projeto. A gente não podia fazer isso daqui. Então foi aí que a gente começou e lembrou de uma outra solução, que era utilizar o Azure Pipelines. O Azure Pipelines ele é uma solução bem usada, eu acho que ele é similar ao GitHub Actions. Ele é bastante usado ali por equipes de desenvolvimento e, bem, eu nunca havia implantado um sistema de CI/CD dentro do Databricks usando o Azure Pipelines, apenas dentro do Fabric. Quem sabe em breve eu gravo um vídeo sobre isso também. Mas foi uma alternativa que a gente encontrou para resolver esse projeto e cumprir os pré-requisitos dele. E aí, como eu disse, né, eu estava querendo gravar um vídeo faz um tempo e isso daqui é algo bem rápido de fazer depois que você entende como faz. E aí eu pensei em fazer esse vídeo explicando como fazer e até mesmo para eu lembrar no futuro caso eu precise fazer algo parecido. Então a solução que a gente desenhou aqui era basicamente a seguinte: a gente ali
A parte inicial é criar a pasta Git, né, dentro do Databricks, apontando para o Azure DevOps, tanto no ambiente de dev quanto no de prod, de homolog, né, na época do projeto. Usar o Azure DevOps Pipelines para fazer o sync. Então, o que a gente iria fazer ali? Depois dos devs commitarem e a PR dele ser aprovada e mediada, o Azure DevOps Pipeline seria o responsável por fazer o sync do Databricks e também os testes que na época foram necessários. E a gente, além disso, precisava travar o processo de merge na main. Como eu disse, eles estavam acostumados a trabalhar direto na main, direto em prod. E era esse a principal causa do problema. Então, não apenas a gente tinha que ativar esses testes, a gente tinha que criar esse sync automático, como também a gente precisava travar, proibir, evitar que as pessoas fizessem merges direto na main. Então, pensando assim, como seria o fluxo, né? Seria mais ou menos no workspace de dev, lá no Databricks, os devs João, Maria e Arthur fariam seus desenvolvimentos dentro da sua própria branch, fariam um commit. Esse commit iria para o DevOps, e aí um aprovador revisaria o código, aprovaria e faria o merge em main. Na main, quando esse código fosse mergeado, ela ia passar por um processo no Azure DevOps Pipeline. Então esse processo ele ia gerar alguns testes. Esse teste podia ser feito tanto no ambiente de testes, como já quando ele estivesse sendo mergeado na main. Caso fosse aprovado, faria o sync com o Databricks de prod. Caso não, ele seria reprovado e voltaria para o estágio anterior. Caso fosse aprovado, esse sync seria feito dentro de uma pasta dentro do workspace de prod do Databricks, uma pasta mesmo no ambiente Databricks. E aí essa pasta poderia ser uma pasta de um service principal ou uma conta de ADM que ninguém usa, e depois eu vou explicar o porquê ninguém pode usar essa conta. E os notebooks, os jobs, etc. do Databricks estariam apontando para esse path dentro dessa pasta aqui. Então foi esse o fluxo que a gente imaginou na época e que de fato resolveu o nosso problema. E é isso que eu vou mostrar para vocês como que foi feito. Uma solução bem simples, mas eu acredito que pode ajudar algumas pessoas que estão quebrando um pouco de cabeça com asset bundles, num projeto que não tem necessidade, não é tão grande para usar asset bundles, ou então pessoas que estão passando pelo mesmo problema de não poder trocar paths de job, paths de framework, de bibliotecas, etc. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para isso, espero que ajude alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai criar esse processo de CI/CD no Databricks é fazer o clone da pasta do repositório aqui dentro do Databricks. Então, a gente vai vir aqui em Workspace, Repos e vai criar um repo aqui. Já está escrito ali basicamente, né? A gente vai voltar lá no DevOps, o repositório já está criado, beleza? Você vai vir na raiz do seu repositório e vai copiar esse link aqui. Vai colar. No meu caso, como eu estou logado na mesma conta nos dois ambientes, tanto no Azure DevOps quanto no Databricks, ele não está me pedindo autenticação. Talvez ele peça para você, mas é um processo bem simples e não tenho certeza que você não vai ter problema para fazer isso. Cria o repo. Assim que ele criar o repositório, esse repositório vai estar na pasta do meu usuário. E assim, então, cada usuário desses aqui, João, Maria e Arthur, dentro de Dev, vão fazer a mesma coisa dentro da sua própria pasta. Se você vir aqui em Workspace, vou voltar lá para o Workspace, Repos, o meu usuário está com a minha pasta de repositório, beleza? E eu posso travar isso daqui, obviamente, para que só eu possa modificar, aqui em partilhar permissões, para que só eu e os administradores possam modificar o que estão dentro da minha pasta. E aqui eu vou trabalhar, eu vou abrir um repositório, uma branch para mim, e vou começar a trabalhar aqui dentro. Então veja que dentro dessa pasta, o que a gente tem dentro dela, dentro desse repositório? Um Azure Pipelines, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E na parte notebook só tem um Markdown, não tem nada aqui mais. Vou vir aqui agora no ambiente de prod. Olha, agora eu estou no ambiente de prod e vou fazer a mesma coisa. Só que aqui tem uma diferença. Lembra que eu falei que quando a gente for criar essa pasta no ambiente de prod, não pode ser dentro da conta de um usuário, não pode ser dentro da conta do João, da Maria e do Arthur. Por que não pode ser na conta deles? Porque senão eles vão poder abrir essa pasta e eles vão poder modificar os arquivos ali sem ter que fazer commit. E lembra que os jobs eles vão apontar para os arquivos que estão nessa pasta e não com os arquivos que estão lá no repositório do DevOps. É o que estão aqui. Por isso, esse usuário que vai criar essa pasta tem que ser um usuário que não vai ser utilizado. Daí a importância do Service Principal ou, se você quiser, não é recomendado, mas se você quiser, uma conta de administração, uma conta administrativa que ninguém usa. Nesse caso específico, né, que eu estou demonstrando para vocês, eu estou usando um tenant que eu não tenho permissão de utilizar Service Principal. Aliás, para quem não conhece, eu estou utilizando um tenant do programa do Microsoft Ambassador. Um dia talvez eu faça um vídeo explicando sobre esse programa para vocês. Mas não é um tenant onde eu não tenho essa permissão de criar um Service Principal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar a pasta no meu usuário mesmo, né, só para fins de teste. Mas lembrando, isso não é uma boa prática, tá? Não façam isso.
Mais uma vez eu vou vir aqui, copio o link. E como eu disse, já está logado nas duas contas. Eu só vou dar o criar o repositório. E uma observação importante. Quando você for copiar o link do repositório, tem que ser esse link aqui, com o underline git e depois o nome de novo. Se você criar esse que vem aqui, ó, que é o que vem aqui esse aqui vai também aqui no overview. Se você copiar esse daqui, ele vai dar erro, porque você não está apontando para o repositório, você está apontando apenas para a organização. Por isso que tem que vir aqui em repos e copiar esse que tem o underline git aqui. Bem, então feito esses clones, a gente já tem as pastas nos dois usuários. E agora o nosso objetivo é justamente descobrir qual o ID dessa pasta, qual o ID dessa pasta repositório dentro aqui do ambiente do Databricks. Isso porque toda pasta que você cria, todo repositório que você cria no Databricks vai ter um ID. E a gente vai precisar disso para a próxima etapa. Então se a gente vir aqui, ó, eu já tenho esse código feito. E aliás eu vou apagar isso daqui porque a gente vai gerar novos códigos. Esse aqui era só para quando estava fazendo o teste. A gente já tem esse código feito, esse scriptzinho feito aqui. E a gente vai utilizar ele para descobrir o nosso ID. Nosso objetivo é ter essa resposta aqui, ó, tá? Nós vamos limpar tudo aqui. Não tem problema vazar os tokens, depois eu vou alterar todos quando eu lançar o vídeo. Como é que faz mesmo para limpar? Limpar saída. Boa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma nova aba desse mesmo workspace, tem que ser do workspace de prod, tá? Já que é ele que a gente vai querer manter sincronizado. A gente vai vir aqui no meu usuário, definições, programador, tokens de acesso. Aqui tem um antigo, já vou apagar ele também para não ficar sobressalente. Beleza? Novo token. E vamos dar o nome dele aqui de Databricks DevOps. Ok? Aqui no âmbito de API, se eu não me engano, só o workspace já é o suficiente. Acredito que seja só isso mesmo. Mas como eu vou usar isso daqui talvez para outro teste ainda hoje, eu já vou marcar em tudo, tá? Mas acredito que só o workspace já é suficiente. Então a gente vai gerar esse token, vai copiar o token para não perder ele. Lembra, se você perder, você vai ter que gerar outro. E vamos copiar aqui para a gente não esquecer, ok? Além disso, então eu já pego ele aqui na verdade. Eu vou usar ele depois, tá? Por isso que é importante a gente gravar ele em algum lugar. E já vou alterar aqui o token. Além disso, eu também vou pegar esse link aqui, ó. Igual tá aqui, só que eu vou pegar o daqui. Então, é o mesmo, tá? Só vou substituir só para fins de demonstração mesmo. A gente pega só até a parte .net. E a partir disso, a gente tem já o path prefix, quer dizer, vou informar para esse código que esse repositório que eu quero descobrir o ID está em algum lugar dentro desse path, tem o token e tem o host, ok? E aqui eu vou executar o código e ele vai me dar aquele retorno que a gente viu anteriormente. Tem uma outra forma não deu nada, viu? Porque tem um erro, na verdade, né? Aqui ele está apontando, olha, para o Workspaces Users, sendo que na verdade eu não criei dentro do Workspace Users, né? Vou voltar lá que a gente vai ver. Eu criei dentro de Workspaces Repos. Então vamos alterar aqui. Agora sim. Então esse ID aqui é o ID do meu repositório. No repositório Databricks End. Vamos guardar ele aqui também, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Você pode usar tanto essa parte, esse scriptzinho aqui, como também essa chamada aqui dentro do terminal Databricks, tá? Qualquer um dos dois serve, você que escolhe. Então, já temos aqui o patch do Databricks, o ID do repositório. Então, a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai lá para o Azure DevOps e vai criar a pipeline. Então, a gente vai vir criar a pipeline. Create pipeline. A gente vai utilizar o Azure Repos Git, né? Já que a gente está na Azure. Cria aqui o Databricks End. A gente tem duas opções. A gente pode tanto criar uma pipeline do zero. Ele vai abrir um template branco. Mas a gente pode, como a gente já tem o YAML criado, a gente pode vir aqui. E aí o YAML já vai estar existindo aqui, ó. Então a gente só tem que dar basicamente um continue. Ele vai abrir o YAML pra gente. E aí a gente tem que alterar duas coisas. Primeiro, esse host. O meu caso já está com o host correto, não? Eu já alterei a pipeline. E o segundo é esse patch. O prods repo ID. Que é o que a gente acabou de pegar ali, né? Deixa eu tentar abrir de novo o notebook aqui que eu perdi. Cadê? Aqui. A gente acabou de pegar já esse ID aqui. Então você vai pegar esse ID e vai colar aqui. Já está correto também. Além disso, a gente vai criar uma variável. Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é uma variável do Azure DevOps, ok? Do Pipelines, perdão. Então, a gente vai criar a variável, new variable. Coloca aqui. Essa variável nada mais é do que o meu patch do Databricks. Então, eu vou copiar
colocar aqui. Normalmente eu marco ela como secreto, para ninguém ficar vendo qual os valores dela. Dou um OK. Save. Aqui também nessa variável a gente pode, por exemplo, colocar um keyvaults, tá? Se a gente quiser colocar uma outra camada de segurança, isso fica muito sua opção, é até recomendado. Então, tá aqui, o nosso pipeline está criado. Eu vou dar uma run aqui só para garantir que ele salvou, tá? Eu sei que tem a opção de salvar, mas eu sou meio cagão. Eu gosto de colocar um ali mesmo que ele não vai atualizar nada. Então ela tá rodando, né? A gente não vai ficar prestando atenção nela agora, até porque ela não tem nada para fazer o sync. Então veja, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse carinha aqui, ó, esse teste de sync, esse notebook, tá? E eu vou colocar aqui teste de sincronização 1.0. Vou dar um... Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que nesse cara aqui, em prod, não tem nada. Ou se tem, não é aqui que está escrito ali, vamos checar. Ó, aí acabou de aparecer, mas na verdade, ó, é isso aqui, ó, teste de sync. Era um outro teste que eu fiz anteriormente. Não é esse cara que está de teste de sincronização. Então, o objetivo é que quando eu fizer esse commit aqui, em vez de teste de sync, lá apareça teste de sincronização, ok? Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Veja que eu estou fazendo o commit direto na main, né? É algo que a gente quer evitar, como eu disse anteriormente. Mas eu não vou fazer isso por enquanto. Deixa isso para a gente fazer numa segunda etapa desse vídeo, tá? Então, eu vou fazer aqui teste sincronização 1.0. Vou fazer o commit. A ideia é que quando esse commit, como eu já estou fazendo o commit direto na main, quando ele bater lá no Azure DevOps, ele ativa o pipeline e o pipeline automaticamente atualize aquele arquivozinho, esse teste de sync que a gente viu aqui, ok? Então vamos voltar aqui para o pipeline, a gente vai ver que ele está sendo executado, ó, ele já foi disparado automaticamente, graças à nova PR teste sincronização 1.0. Ele vai rodar durante um tempo, vamos ver até quando ele vai rodar aqui, torcer para não dar erro, né? Porque sempre que rodar ao vivo dá erro, mas imagino que não, 22 segundos automaticamente. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Pronto, rodou. Então agora nesse notebook aqui tem que estar escrito teste de sincronização 1.0. Se a gente for ver ele aqui, teste de sincronização 1.0. Isso quer dizer que o nosso Azure Pipeline, nossa sincronização funcionou. Porém a gente ainda tem um problema. Qual o problema? Qualquer um pode vir e fazer commit direto na main. E aí para resolver isso, a gente faz isso direto aqui no Azure DevOps, aqui em Project Settings, repositórios. Clica nesse cara, vem em Policies, E aqui a gente começa. Para requerir um número específico de reviews, a gente vai marcar 1. E a gente vai marcar aqui, when new changes are pushed, a gente vai falar para resetar as reviews. Isso por quê? Primeiro a gente vai estar colocando ali que é necessário alguma aprovação, alguma review antes do código ser mergeado. Mas também a gente está falando que caso a pessoa abra o commit, o código seja aprovado, a pessoa faça outro commit alterando o que já foi aprovado, essa aprovação vai ser resetada. Para evitar algumas formas de burlar essa aprovação, tá? Essa parte aqui tem que estar desmarcada no seu projeto. Isso vai evitar com que pessoas aprovem o seu próprio código. No caso dessa minha demonstração, como só tem eu de usuário no projeto, eu vou deixar marcado, senão não vai ter ninguém para aprovar o meu commit, ok? Aqui também, ó, em Automatic Include Reviews, a gente vai marcar quem é o review obrigatório ou automático das PRs. Então, se você tem ali um tech lead, por exemplo, você pode colocar ele aqui. No meu caso, sou só eu, né? Então eu vou ser o cara que vai ser automaticamente incluído como revisor de cada código. Feito isso, você vai vir aqui agora em Security, isso mesmo, e aí vai ter os grupos, né? Cada projeto vai ter seu próprio grupo. Nesse meu caso, todo mundo está dentro de contributors, tá? Então eu vou vir nesse cara aqui e eu vou marcar essa primeira e essa segunda e essa force push como Dani. O que isso aqui está fazendo? Ele está proibindo pessoas de fazerem PRs, abrirem commits direto na main, que foi o que eu acabei de fazer. Eu fui lá no ambiente de dev, comitei dentro da main, automaticamente o meu código já subiu para prod. É isso que a gente está evitando. Então agora as pessoas não apenas não vão ser capazes de fazer commits direto na main, como também esses commits, essas PRs que vão ser abertas, vão ser obrigatoriamente revistas por alguém, vão ter revisores que vão ter que aprovar essas PRs antes de elas sofrerem merges, tá? Vou voltar aqui no meu usuário, isso também está todo com o DN, ok. Agora a gente está todas as políticas de segurança que a gente quer criar criadas. Vamos voltar agora para o ambiente de dev, ó, mais uma vez ambiente de dev. E agora eu vou criar um novo teste de sync, beleza? Vou apagar esse aqui, fiz errado. Vou colocar como código mesmo, e agora vai ser o teste de sincronização 2.0.
Vou clicar mais uma vez em main. Se a gente olhar aqui, eu estou na main e eu vou fazer o commit. O que é? Qual o comportamento esperado aqui? Dá erro. Porque eu acabei de proibir as pessoas de fazerem commit direto na main. Então tem que dar erro. Não pode ser permitido isso. Nem mesmo eu, que sou administrador, posso ter esse direito. O que deu? Erro. Por quê? Está proibido. Então isso a gente consegue resolver já os problemas que foram solicitados nos pré-requisitos do projeto. A gente tem um versionamento de código com Azure DevOps. A gente tem uma proteção da main, ninguém vai poder fazer commit na main, nem mesmo um administrador do sistema. A gente vai ter um processo de aprovação, de revisão e de merge na main e um processo também de sincronização automática no Databricks. Veja então que não foi possível, mas só para a gente terminar o teste, vou criar uma outra branch aqui, Arthur Reis, teste sync. Demora um pouquinho. Bem, é um processo mais simples, como eu disse, do que abrir um asset bundles. Ele é bem mais simples, ele também tem menos recursos, mas a gente pode começar a incrementar ele, por exemplo, colocando testes no... Vamos abrir o consolidar Game aqui agora. A gente pode, por exemplo, colocar testes lá no Azure Pipeline. Já fiz isso usando Fabric. Então a gente tinha um Azure Pipeline rodando e toda vez que um código era comitado, a gente rodava alguns testes de lint, por exemplo, alguns testes unitários para ver se ele estava funcionando bem. Então dá para a gente tornar ele um pouco mais complexo, mas a ideia aqui é ser um processo bem simples, bem limpo, só para dar como se fosse um template para você trabalhar dentro do seu projeto. Bem, então o commit foi feito. Vamos voltar aqui agora para o Azure DevOps, repositórios. Dando esse errinho aqui, sei lá o que é isso, não importa também. Vamos lá, então a gente está falando aqui que a nossa pull request foi aberta. Como eu deixei marcado que eu posso revisar os meus próprios códigos, então eu vou conseguir, mas no mundo ideal você vai deixar aquilo lá desmarcado, no allow, user requests, etc. Você vai deixar desmarcado, então vai ter que ter um terceiro revisando o seu próprio código. Como só tem eu, né, só eu que posso revisar meu próprio código. Então vamos criar aqui o APR, vou dar a aprovação, sem aprovação não vai abrir a opção de complete. Vou dar o complete. Opa, vamos lá aqui, complete merge. Boa. O que aconteceu? Código mergeado na main, pipeline startado. Olha só, o Azure Pipeline já foi startado. Vamos abrir ele aqui. Então a gente estava rodando 20 segundos, vamos ver quanto tempo ele vai demorar agora, mas acredito que seja em torno disso também. Já vamos abrir aqui também, já vamos ficar esperto que daqui a pouco ele já atualiza. Então tem que abrir teste de sincronização 2.0. Porque, agora lembre-se, por que eu falei que a gente não pode ter uma pasta de usuário que está sendo utilizada como o repositório sincronizado aqui na Azure Databricks? Essa é uma parte bem importante. Primeiro, para as pessoas não alterarem o código direto no Databricks. Se vamos supor que esse projeto realmente está em produção, ele está funcionando. Se os meus notebooks de job estão sendo utilizados no job, está sendo apontado para a minha pasta, e eu venho aqui na minha pasta e altero o código do notebook, o que vai acontecer com o notebook que está rodando em produção lá no job? Ele vai ser alterado, ele pode causar erro, e aí não valeu de nada o meu processo de CI/CD. Tá? E segundo ponto, se eu altero o notebook aqui na minha pasta, quando esse pipeline rodar, ele vai dar erro, porque ele vai identificar que o meu notebook, a minha pasta, um repositório que está no Databricks, que está sendo sincronizado, está diferente. Então ele vai dar erro. Então é por esses dois motivos, principalmente, que você não pode deixar essa pasta que está sendo sincronizada sendo utilizada por ninguém. Daí a utilização de Service Principal, com a solução ideal, ou a utilização de uma conta administrativa que ninguém nunca vai entrar nela, a não ser com algum problema crítico. Ó, o pipeline rodou bem, vamos ver aqui se ele já autorizou. Sistema de sync, teste de sincronização 2.0. Então veja, essa foi a solução que a gente encontrou para esse projeto. Foi uma solução bastante simples, mas que resolveu o nosso problema. E às vezes quando a gente está trabalhando num projeto, a gente não tem que ficar inventando a roda, a gente tem que fazer funcionar dentro dos padrões, mas fazer funcionar bem. Isso aqui funcionou. Claro que, como eu disse, dava para melhorar ele. Nesse caso meu aqui específico, né, parar de rodar dentro da minha pasta, mas sim dentro de um Service Principal, que foi feito no projeto na época. Guardar tokens, como eu gerei ali alguns tokens, né? Então, em vez de gerar esse token e salvar como uma variável no Azure DevOps, eu posso salvar como um Key Vaults. Não que seja um problema crítico, né, já que também está como segredo, mas a gente pode salvar como um Key Vaults. Eu posso incluir algumas validações de código dentro do Azure Pipelines, um lint, uma validação de notebooks, etc. Também é uma oportunidade aqui. Então tem várias coisas que a gente pode ir avançando, quem sabe no futuro eu gravo novos vídeos, mas a ideia era para mostrar para vocês aqui como um processo bem simples, bem limpo de CI/CD pode ser feito criando
esse Azure Pipelines dentro do Databricks e do Azure Pipeline. Espero que tenha ajudado alguém. Todos os códigos, as documentações que eu utilizei para criar esse processo, vou deixar na descrição do vídeo. E qualquer coisa, qualquer assunto que vocês queiram que eu traga aqui no futuro, pode deixar nos comentários. Valeu, pessoal. Até mais.